paz do nosso Senhor Jesus para todos. Deus vem estar abençoando a todos em nome de Jesus. Que haja cura, salvação, libertação, todas as vidas. Estamos nessa outra videoaula, estudando capítulo 22 de Gênesis. Amém? Vamos lá, acompanhe junto com a Bíblia. Veja todas as videoaulas, desde as primeiras até as últimas. Gênesis 22, versículo 1. Que aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então Deus aqui neste momento colocou Abraão em prova, né? Abraão foi um homem muito usado por Deus. Mas Deus neste momento colocou ele em prova. Olha só. Deus disse para Abraão. E ele falou, eis-me. Abraão era um homem obediente. Era um homem zeloso. Ele sempre estava disposto a obedecer. Versículo 2 ele diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma da montanha que eu te direi. Então, olha só que prova. Essa prova aqui está sendo para ver se Abraão estava com o coração mais no filho dele, ou se Abraão amava a Deus sobre todas as coisas. Olha só. Deus mandou Abraão pegar o seu único filho e levá-lo em sacrifício. Versículo 13. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, se levantou-se, foi ao lugar que Deus lhe dissera. Interessante que no versículo 3, Abraão não murmurou, Abraão não reclamou, Abraão não discutiu com Deus, Abraão não se entristeceu. Interessante. Por quê? Abraão amava a Deus sobre tudo e todos. Abraão era fiel, totalmente fiel a Deus. E sabia que Deus podia todas as coisas. Tanto que ele recebeu esse filho de uma forma sobrenatural, pois a sua esposa nem ele poderia ter filhos. Perdão, a sua esposa não poderia ter filhos, pois era avançada em idade. Mulher com 100 anos teve filhos, tanto que ela achou aquilo muito fora do normal, ela ter filho naquela idade. Então eles receberam um filho, um milagre de Deus. E agora esse filho, que foi um milagre de Deus, Deus manda ele levar em sacrifício numa montanha. Então, é totalmente aqui, né? O agir de Deus, entenda uma coisa. O agir de Deus não é conforme a natureza humana, não. O agir de Deus é sobrenatural. A pessoa que serve a Deus, ela tem que fazer aquilo que Deus manda ela fazer. Não é o que o homem manda ela fazer. Não. O homem usado por Deus, ele vai te dar ordem de acordo com a Bíblia para você fazer. Porque o conselho humano, as ordens humanas que eu falo fora da direção de Deus, não levam a Deus. Pois os caminhos do Senhor são diferentes. Os caminhos do Senhor são acima. Os caminhos de Deus são sobrenaturais. Como eu disse, Deus te deu condição de você fazer o natural. Mas o sobrenatural é com Ele. O que é possível, você pode fazer. Ele te deu condição de você fazer o que é possível. Mas o impossível, Deus pode fazer. Então, faça o que Deus te deu condição. Naquilo que é impossível, creia em Deus, que Ele pode fazer. Então, Abraão obedeceu. Versículo 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Versículo 5 diz:
Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha que interessante no versículo 5. Abraão tinha convicção que Deus iria fazer algo de bom. Deus ia ter misericórdia dele. Tanto que no versículo 5, presta atenção: e havendo adorado, tornaremos a vós. Então Abraão tinha convicção que eles iam voltar. Os dois iriam voltar. Ele e o filho dele. Que está no plural: tornaremos a vós. Olha esse versículo 5. Disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, quer dizer, eu e Isaac, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então Abraão tinha convicção que iria subir aquele monte com Isaac, iria adorar a Deus. Deus ia ter misericórdia. Então Abraão era íntimo de Deus. Abraão era obediente a Deus. Abraão não murmurava com Deus. Abraão tinha zelo das coisas de Deus. Por isso que Abraão é chamado até hoje pai da fé. Pai de todos os cristãos. Pai de todos os israelitas, judeus, que é o povo de Deus. O povo de Deus, nós estamos ligados em Israel por Jesus Cristo. Que a aliança foi feita com Israel, que é filho de Isaac, filho de Abraão. Deus é Deus de promessa, e a promessa dele não volta atrás, pois Deus é fiel. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaac, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos, subindo. Versículo 7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Isaac, o filho de Abraão, perguntou: onde está o sacrifício? Versículo 8. Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então Abraão, crendo na provisão, na fé de Abraão, Abraão acreditava que, na verdade, o sacrifício era ele mesmo, Isaac. Mas Abraão tinha fé que Deus iria fazer algo sobrenatural naquele lugar. E não iria permitir que seu filho fosse sacrificado. Então Abraão fala para Isaac: Deus proverá. Então assim devemos ser. Devemos acreditar que Deus é bom. Deus proverá o melhor para a gente. Como Abraão. Abraão subiu e falou para Isaac: Deus proverá. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Então, Abraão, perfeitamente do jeito que Deus ordenou. Assim devemos ser. Devemos obedecer perfeitamente aquilo que Deus nos tem orientado. Devemos ser fiéis. Pois, como eu disse, os infiéis, os desobedientes, não têm parte com Deus. Né? Vamos lá. Versículo 10. Estendeu Abraão sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Já estava preparado para obedecer a ordem de Deus. Levantou o cutelo, versículo 10, para imolar o seu filho. Olha só. Versículo 10. Imolar o seu filho. Mas o anjo, versículo 11, do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então, no versículo 11, quando ele ia cumprir toda a ordem ali de Deus, mas era uma prova. Né? Deus permite coisas acontecer na vida do servo dele para provar. Para fazer uma prova daquela pessoa. Porque como eu disse, Deus não invade o seu livre-arbítrio. Deus é todo poderoso, Ele tem domínio sobre todas as coisas.
Mas uma coisa que ele não tem domínio, porque ele te deu esse domínio, é o livre-arbítrio seu. Você obedece se você quiser. Você vai se você quiser. Você faz o bem se você quiser. Deus não vai te dominar e te manipular e você vai fazer o bem dominado por Deus, não. Deus te deu o livre-arbítrio. Então, o domínio de seu livre-arbítrio é seu. Então, nisso Abraão foi provado e todos os seres humanos são provados nisso. Seguir a Deus ou não. Fazer a vontade de Deus ou não. Então, diz, a vontade de Deus é a vontade de Deus. É sobrenatural, está acima de todas as coisas. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você. Você não precisa crer em mim. Você precisa crer na palavra de Deus. Você não crê no homem. Você crê em Deus através do homem. Por isso que o homem precisa ter líderes usados por Deus para guiá-lo. Pessoas que são orientadas por Deus para orientar pessoas. Eu tenho líderes acima de mim, homens, usados por Deus, que eu obedeço. Porque são usados por Deus. Porque só Deus tem a palavra verdadeira, a palavra certa. Por isso temos que confiar em homens, andar com homens, mulheres que são usadas por Deus. E seguir orientações de Deus, como Abraão, de forma fiel. Abraão, a Bíblia que eu vou falar, que eu já li a Bíblia toda, eu conheço a Bíblia. O exemplo que devemos seguir completamente é Jesus Cristo, pois ele é o próprio Deus feito em carne. 100% homem, 100% Deus. Todos os profetas, todos os homens falharam, mas Jesus Cristo não falhou em nada. Então, o exemplo perfeito que devemos seguir em tudo é Jesus Cristo. Agora, nos outros, devemos aprender coisas boas, como aqui. Aprendemos coisas boas com Abraão. Mas Abraão cometeu coisas negativas. Então, essas coisas negativas a gente não pode seguir. Entendeu? Então, na vida é assim. Devemos reter as coisas boas, praticar as coisas boas, e aquilo que é ruim, devemos deixar de lado. Não podemos praticar as obras más. Por isso que Jesus Cristo é o exemplo perfeito. Ele mandou a gente amar até os próprios inimigos. Essa é a vontade de Deus. Então, versículo 12. Então disse: não estenda tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, num mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, no versículo 13, Deus proviu o carneiro. Estava lá amarradinho, pronto para ser sacrificado um carneiro. Então Deus é fiel. Creia em Deus. Siga a orientação de Deus, pois ela é maravilhosa. Né? Então, na próxima aula, estaremos no versículo 14, falando mais um pouco sobre esse assunto. Deus abençoe em nome de Deus.